Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização MOP, dando continuidade às nossas aulas de legislação de trânsito. Falaremos sobre documentação, simbologia e sinalização do veículo dentro da disciplina ou dentro do subtema legislação específica, aula 11. Vamos então começar falando sobre documentação. Documentação e simbologia. Documentação do cadastro do transportador rodoviário de produtos perigosos. Vamos ver aí o que ele traz para nós. Para a realização do transporte rodoviário remunerado de produtos perigosos, o transportador deve estar devidamente inscrito em categoria específica do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC. Aqui nós temos esse certificado, certo? Tranquilo? Esse certificado ele é realizado junto à ANTT. Parágrafo 1º. Além do procedimento padrão para inscrição no RNTRC, os transportadores que realizam o transporte rodoviário remunerado de produtos perigosos deverão comprovar. Vamos ver aqui. 1. Prévia inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora. Esse cadastro, a sigla dele é CTF-APP. E esse cadastro é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, quando exigido por este instituto. E avaliação da conformidade dos veículos e equipamentos de transporte de produtos perigosos a granel, quando aplicável por meio de inspeção ou certificação. Parágrafo 2º. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas, SUROC, detalhará, em ato complementar, os prazos e os procedimentos para a comprovação do disposto no parágrafo 1º do presente artigo. Parágrafo 3º. A prova de conhecimento de que trata a Resolução nº 4.799, de 27 de julho de 2015, e suas atualizações, quando destinada a responsável técnico de transportador ou transportador autônomo de cargas, TAC, referidos no caput do presente artigo, conterá módulo específico com perguntas referentes ao transporte de produtos perigosos, nos termos a serem estabelecidos pela SUROC. Os incisos 1 e 2 do artigo 11 da Resolução ANTT 5.998 de 2022 regulamenta que: inciso 1. Os equipamentos de transporte de produtos perigosos a granel devem ser certificados por organismos de certificação de produtos, OCP, acreditados pelo Inmetro para a emissão do CTPP, que é o certificado para o transporte de produtos perigosos. Inciso 2. Os veículos e os equipamentos de transporte de produtos perigosos a granel devem ser inspecionados por organismos de inspeção acreditados, OIA, acreditados pelo Inmetro para a emissão do CIV e do CIP, respectivamente. O CIV, nós já falamos, é o Certificado de Inspeção Veicular, e o CIP é o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos. Aqui nós temos um modelo de um CTPP, de um CIP e de uma CIV, ou de um CIV. Tudo bem? Muito bem, continuando. Artigo 23. Para fins deste regulamento, veículos ou equipamentos contendo produtos perigosos só podem circular nas vias públicas acompanhados dos seguintes documentos, apresentados corretamente, preenchidos e legíveis. Qual? Originais do CTPP ou do CIP, conforme aplicável, e do CIV, no caso de transporte a granel, dentro da validade, emitidos pelo Inmetro ou entidade por este acreditada. Inciso 2. Documento para o transporte de produtos perigosos contendo as informações relativas aos produtos transportados, podendo ser o documento que caracteriza a operação de transporte ou outro documento, desde que estejam de acordo com as instruções complementares a este regulamento. E 3. Outros documentos ou declarações exigidas nos termos das instruções complementares a este regulamento. Continuando.
Parágrafo 1º. No transporte rodoviário de produtos perigosos, a granel, é admitido o uso de equipamentos de transporte que possuam certificado de inspeção internacionalmente aceito e dentro do prazo de validade, de acordo com a Convenção Internacional para a Segurança de Containers e permitindo-se seu porte em cópia impressa simples. Parágrafo 2º. Os documentos citados nos incisos deste artigo poderão ser disponibilizados eletronicamente quando aplicável e na forma a ser regulamentada pela ANTT. Informações importantes. Conforme a orientação do Inmetro, só deve ser aceita a primeira via original dos certificados. 2. Os certificados serão recolhidos e encaminhados ao Inmetro quando o veículo se envolver em acidente ou apresentar vazamentos, caracterizando o mau estado de conservação. 3. Uma vez recolhidos pelos agentes de fiscalização, os certificados perderão a validade e serão encaminhados ao Inmetro para formalização dos cancelamentos. Tudo bem? 4. Caberá ao transportador submeter o veículo ou equipamento novamente à inspeção para obter novos certificados. E 5. Veículos rodoviários originais de fábrica 0 km, que não sofrerem quaisquer modificações de suas características originais, ficarão isentos da inspeção veicular inicial, bem como do porte obrigatório do CIV, por um prazo de 12 meses contados a partir da data de suas aquisições, evidenciada através do documento fiscal de compra, nota fiscal. Outras informações importantes. Para fins de transporte de produtos perigosos, documento de transporte de produtos perigosos é qualquer documento, declaração de carga, nota fiscal, conhecimento de transporte, manifesto de carga ou outro documento que acompanhe a expedição, que contenha as informações obrigatórias sobre o produto e declaração de responsabilidade. A nota fiscal é o documento fiscal de porte obrigatório que descreve o número ONU, descrição e classe a qual o produto pertence, se a carga é a granel ou fracionada, peso, valor e declaração de responsabilidade do expedidor sobre os riscos de carregamento e transporte. Para o transporte de produtos controlados pelo Exército, explosivo e outros, é obrigatória a guia de tráfego do Ministério da Defesa. Alguns documentos citados poderão ser disponibilizados eletronicamente quando aplicável e na forma a ser regulamentada pela ANTT. Atenção! Mesmo que o porte da ficha de emergência e do envelope para transporte não sejam mais obrigatórios, antigamente eram, não são mais, é de responsabilidade do fabricante fornecer todas as informações do produto, principalmente com as orientações sobre as medidas de proteção e ações em caso de emergência. Existem outros documentos previstos por outras legislações, conforme o produto transportado ou o município por onde o veículo transitar. Há também documentos previstos pela Polícia Federal para produtos utilizados no refino e na produção de substâncias entorpecentes e de órgãos de meio ambiente para o transporte de resíduos. Simbologia. Documentação em simbologia. Simbologia. A regulamentação de transporte de produtos perigosos determina que na frente do veículo do transportador seja colocado o painel de segurança. E nas laterais e traseira sejam colocados o painel de segurança e o rótulo de risco. Esses painéis podem ser feitos de qualquer material, desde que resistam ao uso e às intempéries, mantendo-se legíveis. Aqui nós temos um exemplo de um rótulo de risco e aqui nós temos um exemplo de painel de segurança. Tudo bem? Então, na frente do veículo vai só o quê? O painel de segurança. Tudo bem? E nas laterais e traseira vão os dois. Tranquilo? Muito bem. Rótulo de risco. O rótulo de risco informa a classe e a subclasse a que o produto pertence, indicando o risco principal e os riscos subsidiários, respectivamente. Tem o formato de um quadrado colocado num ângulo de 45 graus, forma de losango, com a dimensão de 30 centímetros de lado para a unidade de transporte ou 25 centímetros para veículos utilitários. O símbolo, o texto, o número e a linha
podem ser na cor branca ou preta, dependendo da cor do fundo, que varia conforme a classe de risco. O verso não poderá ter qualquer informação, parte traseira, né? Rótulo de risco. O rótulo de risco pode ser intercambiável ou dobrável. Intercambiável é quando junta dois pedaços, tá, pessoal? Desde que seja construído em material metálico e possua dispositivo de encaixe com 4 travas de segurança, projetado e afixado de forma que não haja movimentação das suas partes sobrepostas ou que não se percam em razão de impactos ou ações não intencionais durante o transporte. Então tem que estar bem fixado. E um não pode ir para cima do outro e tampar uma parte do outro, porque quando são colocados um do ladinho do outro, né, tem que tomar cuidado para que esse encaixe não se perca aí na movimentação do veículo. O material empregado deverá resistir ao uso e ao tempo, permanecendo legível. Então, com o tempo ele não pode se apagando e caso ocorra isso, tem que arrumar um novo. O rótulo de risco subsidiário é idêntico ao de risco principal. Tem a finalidade de informar que, além do risco principal, o produto apresenta um risco secundário adicional. Então aqui nós temos o rótulo de risco, né? Um exemplo claro dele, símbolo, né? A figura com significado convencionado pela ONU, aqui como se trata de explosivo, parece ali uma explosão, né? Uma bolinha explodindo, né? É uma bomba, parece, né? Usada para demonstrar um risco, aviso, recomendação ou instrução de forma rápida e facilmente identificável. Então a pessoa olha, ele já tem que identificar do que se trata. Aí vem o nome, né, que é o texto, que corresponde à descrição da classe ou da subclasse. E aí vem o número da classe ou da subclasse, que identifica a classe, no caso 1, e a subclasse do risco, que é o 2. Tudo bem? Depois nós falaremos sobre isso. Aqui nós temos rótulos de risco, são vários, né? Então, olha lá, grupo 1, né? Então, número, explosivos, 2, gases, 3, líquidos inflamáveis, 4, sólidos inflamáveis, 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, 6, substâncias tóxicas e substâncias infectantes, 7, materiais radioativos, 8, corrosivos e 9, substâncias perigosas diversas. Dimensões do rótulo de risco. Então, como nós já dissemos, né? Veículo inferior a 3,5 toneladas de PBT. Os lados são de 25 centímetros. Já os veículos superiores a 3,5 toneladas de PBT, lados com 30 centímetros. Né? Então, bordas do rótulo de risco com espessura mínima de 0,2 centímetros. A grossura das placas. Número da classe, subclasse de risco tem que ter o tamanho de 2,5 centímetros. Né? Tudo bem? Então é ali aquele 5.1 e do outro lado ali o 2. Então esse número tem que ter altura, né? Tá? De 2,5 centímetros. Produtos perigosos da classe 7, que são substâncias radioativas, o rótulo de risco deverá seguir o tamanho para veículos acima de 3,5 toneladas de PBT. Não importa se ele está num veículo que tenha menos que 3,5 toneladas, ele vai sempre utilizar um de 30 centímetros de lado. Rótulos de riscos subsidiários. Vamos lá. Símbolo para transporte a temperatura elevada. Transporte de produtos sólidos em temperatura igual ou superior a 240 graus Celsius ou líquidos com temperatura igual ou superior a 100 graus Celsius. Quando o veículo ou equipamento transportar um produto perigoso em temperatura elevada, deverá exibir, além dos painéis de segurança e rótulos de risco principal e subsidiário, o símbolo ao lado, colocados na frente, traseira e laterais. Símbolo para transporte a temperatura elevada. Vamos dar um exemplo. Emulsão asfáltica, que é a lama asfáltica. Metais fundidos, alumínio, bronze, cobre, ferro, fluoreto. Fluoreto, cloreto, hidróxido, usados como solventes no piroprocessamento de energia nuclear. Tudo bem? E o lado dele tem que ter 25 centímetros. O símbolo é esse triângulo aí com um símbolo de um termômetro, né? Símbolo para substâncias perigosas ao meio ambiente.
Então tem lá um desenho, certo? É o mesmo formato do quadrado com a vértice para baixo, né? Aí tem uma árvore lá, um tronco de uma árvore sem folha, seco, né? E um peixe morrendo ali, certo? Nos termos estabelecidos na Resolução 5.988 de 2022, a NTT, o símbolo em questão deve ser utilizado nas embalagens e nas unidades de transporte carregados com substâncias perigosas para o meio ambiente classificados nos números ONU 3077, que são substâncias sólidas, e ONU 3082, substâncias líquidas. Quando o veículo ou equipamento transportar uma substância perigosa ao meio ambiente, deverá exibir, além dos painéis de segurança e rótulos de risco principal e subsidiário, o símbolo ao lado, colocados na frente, traseiras e laterais. Exemplo: óleo usado, queimado, lama asfáltica, agrotóxicos. Lado, também 25 centímetros, borda do rótulo de risco, espessura mínima de 0,2 centímetros. Símbolo para produtos perigosos em quantidades limitadas. O transporte de produtos perigosos em quantidade limitada deve ser identificado nas embalagens, devendo portar o símbolo conforme a figura ao lado e na nota fiscal. O símbolo deve ter a forma de um quadrado colocado em um ângulo de 45 graus, forma de losango. As partes superiores e inferiores, assim como as linhas, devem ser de cor preta. A área central do símbolo deve ser na cor branca ou de cor contrastante. As dimensões mínimas devem ser de 100 mm por 100 mm. E a largura mínima da linha que forma o losango deve ser de 2 mm. Caso o tamanho do volume assim exija, as dimensões do símbolo podem ser reduzidas para um mínimo de até 50 mm por 50 mm, desde que o símbolo permaneça claramente visível. A largura mínima da linha que forma o losango pode ser reduzida para um mínimo de até 1 mm. Símbolo para veículos de transporte sob fumigação. Veículos e equipamentos de transporte fumigados devem portar o símbolo indicado abaixo, afixado em cada ponto de acesso do compartimento de carga, de modo que se torne facilmente visível por pessoas que necessitem entrar no compartimento fumigado. O símbolo deve permanecer afixado até que as seguintes provisões sejam atendidas: o veículo ou equipamento de transporte tenha se submetido à ventilação adequada e suficiente para a remoção de concentrações nocivas de gases fumigantes. Os produtos ou materiais fumigados tenham sido descarregados do veículo ou do equipamento de transporte. Fumigação é um tipo de controle de pragas através do tratamento químico realizado com compostos químicos ou formulações pesticidas, os chamados fumigantes voláteis, no estado de vapor ou gás. O transporte de produtos perigosos em veículos e equipamentos de transporte fumigados somente é permitido se tais unidades puderem ser fechadas de modo que a fuga de gases seja reduzida ao mínimo possível. O pessoal envolvido nas operações e no manuseio de veículos e equipamentos de transporte fumigados devem estar devidamente treinado conforme respectiva responsabilidade. Símbolo para o transporte de produtos utilizados como refrigerante ou acondicionante. Então ali tem um desenho, uma imagem de uma pessoa tonta ali, desmaiando, né? Escrito atenção. Veículos e equipamentos de transporte contendo substâncias que apresentem risco de asfixia quando utilizadas para fins de refrigeração ou acondicionamento. Quando a gente fala refrigerante, não é refrigerante não, né, gente? É lógico que vocês sabem disso, né? São produtos que vão deixar a substância refrigerada, certo? Vamos lá. Por exemplo, gelo seco, ONU 1845, nitrogênio líquido refrigerado, ONU 1977, ou argônio líquido refrigerado, ONU 1951. Devem portar o símbolo indicado ao lado, afixado em cada ponto de acesso do compartimento de carga, de modo que se torne facilmente visível por pessoas que necessitem entrar no veículo ou no equipamento de transporte. O símbolo deve permanecer afixado até que as seguintes provisões sejam atendidas: o veículo ou equipamento de transporte tenham se submetido à ventilação adequada e suficiente para a remoção de concentrações nocivas do refrigerante ou do acondicionante. E os produtos ou materiais refrigerantes ou acondicionantes tenham sido descarregados do veículo ou equipamento de transporte. Símbolo para o transporte de pilhas ou baterias de lítio. Volumes contendo pilhas ou baterias de lítio devem ser marcados com o símbolo apresentado na figura ao lado.
tem um desenho ali de umas pilhas, né, de umas baterias. E ali está a unidade 3481. O símbolo deve indicar o número ONO 3090 para pilhas ou baterias de lítio metálico ou ONO 3480 para pilhas ou baterias de íon lítio. Quando as pilhas ou baterias de lítio estiverem contidas em equipamento ou embaladas com equipamento, o número indicado deve ser ONO 3091 ou ONO 3481. Aqui o exemplo a gente trouxe o 3481. Quando uma embalagem contiver baterias ou pilhas de lítio alocadas a diferentes números ONO, todos os números ONO devem ser indicados em um ou mais símbolos. E aqui nós trouxemos então o painel de segurança, né? Então falamos já dos rótulos de risco e agora do painel de segurança. Esse número de cima, parte superior, representa o número de risco do produto perigoso. E a parte inferior representa o nome do produto, através da numeração da ONO, certo? Então nós temos aqui número de risco do produto, que é a parte de cima, né? Voltando aqui, a parte de cima, número de risco. Os demais riscos são constituídos por até 3 algarismos, sendo o risco principal o primeiro algarismo e os riscos secundários do produto os segundos e terceiros algarismos. Então, o significado do primeiro algarismo, aí tem cada número um significado, né? O X reage com água, 1 explosivo, 2 gás, 3 líquido inflamável, 4 sólido inflamável, 5 oxidante ou peróxido orgânico, 6 substância tóxica, 7 substância radioativa, 8 substância corrosiva e 9 substâncias perigosas diversas. E o segundo e terceiro algarismos, X ausência de risco, 1 explosivo, 2 emana gás, 3 inflamável, 4 fundido, 5 oxidantes, 6 tóxico, 7 radioativo, 8 corrosivo e 9 perigo de reação violenta espontânea ou depolimerização. Então, voltando à nossa imagem, tem o que lá? 3,3. Então, vamos lá, 3,3, líquido inflamável, inflamável. Certo, pessoal? Muito bem. Painel de segurança. X, olha lá, reage com água. 4, sólido inflamável. 2, emana gás. E o 3, inflamável. Tudo bem? Então esse é o significado da parte de cima. E o número de baixo é o nome do produto, né? Dimensões, altura da placa, do painel, 25 centímetros. Largura, 35 centímetros. Borda do painel, espessura mínima de 0,1 centímetro. Distância entre os números da parte superior e da parte inferior, que é o espaçamento entre linhas, 3 centímetros. Dimensões das letras e números, então vamos pegar o 3 como exemplo ali. Altura do número, 8. Largura, 4,5 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Vou até voltar a imagem aqui para você ver mais um pouquinho aí, tá? Joia? Muito bem. Pessoal, quando você adquire esses produtos, eles já vêm já dentro do padrão, né? Tá? Isso aqui é só para conhecimento. Painel de segurança de veículo com PBT superior a 3,5 toneladas. Tá? Porque aquele que nós mostramos aqui, pessoal, é até 3,5 toneladas, tá? Então ele tem um tamanho reduzido. Agora, superior, então vai ser maior. Altura 30 centímetros, largura 40. Borda 0,1 centímetros. Altura entre as letras, o espaço entre as linhas, 4 centímetros. Tamanho das letras, 10 centímetros de altura, 5,5 centímetros de largura. Vou voltar aqui para a gente ver mais. Tudo bem? Tranquilo? Segue. Sinalização do veículo. E aí a gente vai trazer aqui imagens. Sinalização em veículos. Imagem dos veículos, né? Lá. O veículo que transporta produtos perigosos, conforme a legislação vigente, deve fixar a sua sinalização. Frente, painel de segurança, do lado esquerdo do motorista. Traseira, painel de segurança, do lado esquerdo do motorista e o rótulo de risco indicativo da classe ou subclasse de risco principal ou risco subsidiário, se houver. Laterais, painel de segurança e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco, colocados do centro para a esquerda ou para a traseira em local visível.
Quando a unidade de transporte a granel trafegar vazia, sem ter sido descontaminada, está sujeita às mesmas prescrições que a unidade de transporte carregada e deve, portanto, estar identificada com os rótulos de risco e os painéis de segurança. Acho que já é a quarta vez no curso que nós estamos falando sobre isso, tá? Se continuar contaminado, não descontaminou, continua com a sinalização. Tudo bem? Então agora nós veremos vários tipos de veículos, né? Com o exemplo da colocação do seu rótulo de risco e painel de segurança, tá, gente? Tudo bem? Transporte a granel com um único produto sem risco subsidiário. Transporte a granel com um único produto com um risco subsidiário, né? No caso, o risco subsidiário está aqui, ó. Transporte a granel de diferentes produtos da mesma classe ou subclasse de risco. Significa, mocidade, que aqui no meio deve ter uma divisão dentro desse tanque. Tudo bem? Aqui vai um produto e aqui vai outro, não é verdade? Pelo fato de ter dois produtos, né, mas os mesmos são da classe, o painel vai em branco, tá? Certo? Transporte a granel de produtos de classes ou subclasses de risco diferente. Olha que interessante, tá? Então vai aqui a numeração, aí vai uma plaquinha diferente do rótulo de risco do outro, não é verdade? Tranquilo? E aí também, não é? Sem nada, mas aí aqui os dois vão atrás, ó. Estão vendo a diferença? Ó? Aqui vai os dois. Aqui na anterior só vai um, ó. Por quê? Porque o rótulo é o mesmo. Positivo? Tranquilo? A classe do produto. Seguindo. Transporte a granel de um produto transportado a temperatura elevada. Então nós temos aqui, né? E aqui a imagem que nós falamos da temperatura. Do termômetro, né? Transporte a granel de um produto considerado uma substância perigosa ao meio ambiente. Transporte de carga, aí já saímos do a granel, né, pessoal? Então, transporte de carga fracionada com um único produto sem risco subsidiário. Só mudou o veículo, né, mocidade? Transporte de carga fracionada com um único produto com risco subsidiário. Transporte de carga fracionada com diferentes produtos da mesma classe ou subclasse de risco. Transporte de carga fracionada com produtos de diferentes classes ou subclasses de risco. Transporte de carga fracionada de um produto considerado substância perigosa ao meio ambiente. Pessoal, por que ele vai só com esse aqui? Porque o restante está na embalagem, porque é carga fracionada, então não precisa estar aqui externamente. Lá no produto, na embalagem, vai ter. Porque ele é fracionado, ele está dentro de uma embalagem, ele não está solto o produto ali dentro, como é o granel, tá? Essa que é a diferença. Transporte de carga fracionada de um produto considerado substância perigosa ao meio ambiente. Transporte de carga fracionada com um único artigo ou substância da classe 1 explosivo. Transporte de carga fracionada em unidade de transporte dotada de compartimento de segurança para explosivos, transportando diferentes artigos e substâncias explosivas de diferentes subclasses de risco da classe 1. Transporte de carga fracionada com produtos de diferentes classes ou subclasses de risco em veículo com PBT até 3,5 toneladas. É o que eu falei. Imagine isso aqui no veículo lá, ele estaria lá dentro, entendeu? Então aqui vai o rótulo de risco em cada um. Tá? Por isso que a placa aqui, né, o painel de segurança, ele não tem informação e não precisa os rótulos virem aqui externo, eles vão lá na embalagem, tá? E aqui é o caso de um veículo abaixo de até 3,5 toneladas. Transporte de carga a granel, juntamente com carga fracionada embalada. Olha que interessante, né? Então aqui, cada embalagem da carga fracionada vai com o rótulo de risco e o a granel vai ali com o rótulo de risco e o painel de segurança. Transporte em veículo combinado de carga a granel, transportando um único produto em ambas as unidades. Transporte em veículo combinado de carga a granel com um produto na primeira unidade e outro produto na segunda unidade.
Transporte em veículo combinado de carga a granel, considerado substância perigosa ao meio ambiente em ambas as unidades. Transporte em veículo combinado com carga fracionada com um produto perigoso na primeira unidade e carga a granel de produtos de diferentes classes ou subclasses de risco na segunda unidade. Certo? Então aqui está fracionado. E aqui está a granel. Tudo bem? Mas ele tem uma divisão aqui, esse tanque. Porque aqui vai um produto e aqui vai outro. E são de diferentes classes. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês todo tipo de modelo que pode existir. Transporte em unidade móvel de bombeamento, com embalagens, volumes, contendo um único artigo ou substâncias explosivas da classe 1 em compartimento de segurança para explosivos. Tá? Então vai separados, tá? Transporte de carga fracionada de um produto transportado a temperatura elevada. Transporte de carga fracionada com 2 ou mais produtos diferentes transportado a temperatura elevada. E a gente finaliza a nossa aula 11, trazendo então essa sinalização, o painel de segurança, o rótulo de risco, o rótulo de risco subsidiário, certo? Pessoal, aguardamos vocês na aula 12, na nossa penúltima aula sobre legislação específica. Qualquer dúvida, volta a falar, escreve lá no chat ou no fórum. Um abraço e até a próxima aula.